Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? É um versículo tremendo, né, da parte de Deus. O que me chamou bastante atenção nesse versículo é porque fala sobre algo que às vezes a gente tem até dúvida, né? Que é o sentido da vida. Fala sobre a vida. Amém? Feche seus olhos, eu quero só fazer uma oração rápida. Pai, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por nesta manhã poder, Senhor, ouvir a sua voz, poder estar na sua presença, Pai. Poder, Senhor, te adorar, te glorificar, te exaltar, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ministrar tremendamente ao nosso coração, Senhor. Que a sua palavra venha de encontro, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco à disposição nessa manhã, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, me usar como um instrumento, Pai, nas suas mãos, na sua presença, Pai. Que aquilo que eu venha falar, Senhor, não venha diretamente de mim, Senhor, mas que o Senhor possa, Senhor, usar a minha vida, que eu seja um canal de bênção, Pai, na vida que está, de cada um que está aqui presente, Pai, de cada um que possa ouvir, Senhor, através ali do YouTube, da internet, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, Pai, ministrar em cada vida, em cada coração, em cada casa, em cada família, Pai. Assim, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Então eu coloquei aqui como um tema dessa ministração o sentido da vida. Por que será que Deus te criou? Por que será que Deus te deu a vida? Qual o propósito de Deus para a humanidade? Qual é o propósito de Deus, né, na minha vida e na sua vida em particular? Por que Deus te criou? Deve ter um propósito nisso tudo, amém? Deve ter um objetivo, não é à toa. É isso que nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida, né? Qual é o sentido da vida? Eu anotei aqui que a própria ciência, ela tem uma definição em relação à vida, né? A palavra vida, né? A ciência diz que a vida, ela é um estado de energia que traz animação para a matéria física durante um período entre o nascimento e a morte. Isso é o que a física define, ou que o dicionário define, né? Que é o estado ali, né? Algo que você tem uma certa animação, né? Um estado de energia, diz aqui, né? De uma animação, que existe um período, que é desde o nascimento até a morte. Então, né, diz isso aí, né? O dicionário, a ciência diz isso. A vida para, né, a fé cristã, né, para nós que somos crentes, ela é muito mais do que simplesmente isso. Muito mais que isso. Tá? A vida para nós que seguimos a Jesus, que estamos firmados na palavra do Senhor, ela tem uma referência muito grande, porque quando nós falamos em vida, nós temos que lembrar daquele que nos deu a verdadeira vida, amém? Que é o Jesus, que é Deus. Que foi Ele que nos deu a verdadeira e real vida que nós precisamos viver, amém? Então é nisso que nós temos que nos apegar, porque foi Jesus que criou a verdadeira vida para nós. Ele veio ao mundo, Ele viveu entre nós, amém? Ele venceu a morte, né? Muitos achavam que quando Jesus havia sido crucificado e morto ali, as pessoas achavam que ele havia sido derrotado ali naquela situação, mas na verdade não. Ele foi um vencedor ali naquela situação, naquele momento. Amém? Porque ele venceu a morte. E além de ele vencer a morte, irmão, ele nos deu o direito à vida eterna. É tremendo isso. A gente sabe o quanto a gente sofre nesse mundo, né? O quantas dificuldades, aflições que a gente passa nesse mundo. Mas uma coisa é certa, irmãos. O mundo, ele é passageiro. As coisas que estão aqui é passageiro. Né? Um dia nós sairemos dessa terra e nós viveremos a eternidade na presença de Deus. É muito mais do que 80, 90, sei lá, 100, 120 anos, mas é viver a eternidade, é algo que não terá fim. Nós viveremos na presença de Deus. Então, para a gente que é cristão e acredita em Deus, essa é a vida que Deus tem para nós, uma vida tremenda e abençoada. Aí eu pergunto para você, qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido
sentido da sua vida. Que nessa manhã você possa se autoavaliar, olhar para dentro de você. Nós podemos comparar o sentido da nossa vida com a própria vida de Jesus. Como foi a vida de Jesus? Qual foi o sentido da vida de Jesus? O que Jesus fez ali? Qual foi o propósito de Jesus na terra? Nós podemos fazer essa comparação com a nossa própria vida, porque foi Ele que nos deu a verdadeira vida. Então, para nós, Jesus ele é o maior exemplo, amém? Ele é o maior exemplo. Quando nós olhamos para Jesus, até o mundo aí fora, irmãos. Se você de repente já ouviu alguma palestra daqueles coaching, daquelas pessoas que incentivam, palavras motivacionais e coisas desse sentido, eles utilizam Jesus também como referência. Por quê? Porque eles sabem que Jesus, ele é o que nos dá realmente a verdadeira vida, e é nele que nós devemos nos apegar. Aí eu te pergunto mais, te faço uma outra pergunta aqui nessa manhã: quem é você? Quem é você? Se você for responder para você mesmo, o que você diria para você mesmo? Quem é você? O que você responderia para você, perguntando e respondendo para você mesmo? Quem é você? Jesus, ele mostrou quem ele era. Desde que ele ficou aqui na terra, as palavras que ele declarou, ele mostrou quem ele era. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, olha o que Jesus disse. 8,58 ele fala: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Quem já ouviu falar de Abraão aí? Todo mundo, né? Abraão, se tornou Abraão ali. Se a gente olhar para a vida de Abraão, a gente vê que realmente é um homem que em muitos momentos da vida dele nós podemos tomar como uma experiência de vida para nós, amém? Abraão, ele era considerado o quê? O pai da fé, na verdade. O pai da fé, a Bíblia nos mostra isso, considerado um dos heróis ali, uma pessoa ali que, realmente uma grande referência. Só que Jesus, ele diz que ele já existia até mesmo antes de Abraão. Então olha o que aconteceu, olha o que nós podemos entender aqui. Que Jesus, ele nos mostra que ele sempre foi a base de tudo, a base das pessoas, A referência que nós temos como o início ali, uma base, ou mesmo uma estrutura sólida, é Jesus na nossa vida. Quem está entendendo aqui no nome de Jesus? Por isso eu perguntei para você, quem é você? Você sabe qual é a sua essência? Você sabe qual é a sua essência? Aquilo que vem por dentro de você, aquilo que faz parte no íntimo de você. Você sabe qual é a sua essência? Se nós tomarmos, por exemplo, tirarmos aí um exemplo, de repente a gente olha para aquela mesa ali. Aquela mesa ali, o material que é feito daquela mesa ali é de madeira, amém? Não está vendo ali a mesa de madeira. Ali é uma mesa, mas o material, a essência que criou aquela mesa é uma madeira, amém? E se a madeira é boa, a mesa também é boa, amém? Então, qual é a nossa essência? Se nós temos Jesus como a nossa essência, aquele que faz parte, que está dentro de nós, que está presente verdadeiramente na nossa vida, nós seremos pessoas boas, amém? Nós teremos um caráter considerado o caráter de Cristo, porque a essência, o que vale é isso, o que estiver dentro de nós. A Bíblia mesmo declara, em outras passagens aí, que aquilo que nós falamos é o que está dentro do nosso coração, o que o nosso coração está cheio daquilo que nós falamos. Então, às vezes nós expressamos algumas palavras ou alguns comportamentos que faz parte da nossa vida, porque a nossa essência às vezes pode estar um pouquinho corrompida, um pouquinho fora do padrão de Deus. Por isso que muitas vezes nós tomamos atitudes que em alguns casos não agradam ao Senhor, amém? Quem está entendendo em nome de Jesus, amém? Então, a nossa essência, a gente nunca pode esquecer da nossa essência, nunca pode esquecer quem nós somos. Nós temos uma vida, nós temos a vida de Jesus, e a nossa essência tem que ser Jesus, amém?
A nossa base tem que ser Deus, a nossa base, a nossa essência tem que vir através da palavra de Deus. Existem muitos ensinamentos, muitos filósofos aí fora, né? A gente começa a estudar um pouquinho a parte teológica e a gente vê conceitos de filósofos, pessoas que, sabe, ficaram ali meditando na palavra de Deus e de repente tirando alguns argumentos da palavra de Deus. Irmãos, isso é bom, é legal, tem coisas que a gente realmente sabe que é verdadeira e tudo mais, mas a essência, que é a Bíblia, que é Jesus, que é a palavra de Deus, isso nunca pode faltar na nossa vida, amém? Então, a nossa referência verdadeira é a Bíblia, é a palavra de Deus, é Jesus, a nossa essência é isso. E Jesus sabia quem ele era, né? Espero que você saiba quem você é também. Você precisa saber quem você é. Olha o que Jesus declarou, né? Quando ele falou quem ele é. Quem é Jesus? Lá em João 6,35, né, diz que Jesus ele é o pão da vida. Amém? Ele é o pão da vida. E quando nós comemos ou nos alimentamos com esse pão da vida que é Jesus, nós recebemos a vida de Jesus na nossa vida. Nós colocamos Jesus dentro de nós. A Bíblia diz também que Jesus ele é o quê? A luz do mundo. Qual é a função da luz, irmão? Iluminar, amém? Bem claro isso, né? Iluminar. Né? Trazer um sentido, trazer um direcionamento. Se a gente, né, é lógico que aqui é pela manhã, mas imagina se aqui estivesse à noite, você fechar tudo, né, todas as janelas e apagar todas as luzes, vai ficar o quê? Escuro. Você vai tropeçar numa cadeira, pode, sabe, né, se machucar e coisa nesse sentido, mas se existir uma luz, nem que seja um ponto de luz, ali você vai ter uma referência, amém? E Jesus é isso para nós. Jesus ele é a luz do mundo, ele é que nos dá a referência, nos dá o direcionamento. Jesus também é a porta das ovelhas, lá em João 10,7, né? Ou seja, ele tem um caminho, né, aberto ali para que as pessoas possam entrar ali. Jesus também é o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, amém? Você crê que Jesus cuida de você, em nome de Jesus, amém? Ele cuida de nós, irmãos. Quando nós temos Ele como essência da nossa vida. Ele é a ressurreição e a vida também, que está lá em João 11,25. A Bíblia diz também que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso precisamos dEle. Nunca, né, podemos deixar de seguir a Jesus, de buscar a Ele, de ter Ele dentro do nosso coração. Lá em João 15:1 também diz que Ele é a videira verdadeira. A videira verdadeira, é tremendo isso. Muitas pessoas não são felizes porque não sabem quem são e qual o propósito da sua existência, amém? Às vezes a pessoa não consegue identificar que ela foi criada por Deus, né? Todos nós somos criaturas de Deus, né? Até aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, eles são criados, foram criados por Deus, amém? Alguém acredita aqui que veio do macaco, irmão? Não? Na escola ensina isso, não é verdade? Alguém acredita nisso? Isso é uma mentira. Na verdade é uma seita, né? É o evolucionismo, né? Uma seita que prega justamente isso, que fala que os homens vieram evoluindo e vieram do macaco. Toda a humanidade veio do macaco, mas isso não é verdadeiro. Amém? A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus. E como criaturas de Deus, nós, a partir do momento que nós confessamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, amém? Co-herdeiros de Cristo, né? Somos irmãos em Cristo. Então é isso que a Bíblia nos mostra, nos fala, e é nisso que nós cremos e acreditamos, amém? Esse é o propósito da nossa vida, né? Em João 1,12, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, olha o que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Quem crê no nome de Jesus aqui? Se você crê, se você confessou, porque a Bíblia diz, né, que nosso coração crê e a nossa boca tem que confessar, né, que o Senhor Jesus, né, morreu, ressuscitou e tal. Então, quando nós cremos no nosso coração e confessamos com a nossa própria boca, nós nos tornamos
filho de Deus, amém? Então, você é um filho de Deus a partir do momento que você acreditou em Jesus, amém? Então, creio que você já aprendeu quem é você, quem somos nós, né, aqui nessa terra, nesse mundo, né? Segunda coisa que eu aprendo aqui em relação ao sentido da vida, né? Mais uma outra pergunta aí, né? De onde você veio? Amém? De onde você veio? Jesus mostrou de onde ele veio. Lá em João 8,42 diz de onde Jesus veio, né? Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Amém? Então o próprio Jesus, ele tinha uma certeza e uma convicção que ele veio de Deus e que o propósito dele na terra era para agradar a Deus. Amém? Você acha que esse propósito que Deus tinha na vida de Jesus é diferente ou é igual ao propósito que Deus tem para a nossa vida? Se olharmos em um termo geral, com certeza o mesmo propósito. Deus nos criou, nos deu a vida e o propósito dele é de nós obedecermos a Deus. Amém? Nós somos criados por Deus e estamos aqui nessa terra para obedecer, para cumprir, para fazer a vontade de Deus, que é a melhor e mais perfeita. Amém? A melhor vontade é a vontade do Senhor. Quando as pessoas viam Jesus tão diferente, né, todas as pessoas que já tinham conhecido, queriam saber de onde ele vinha. A gente sabe que as pessoas olhavam para Jesus, via ele falando coisas diferentes, falando sobre algo meio esquisito ali. A gente sabe que a comunicação não era a mesma de anos atrás, como a gente tem hoje a internet, tem muito mais fácil a gente entender e buscar conhecimento. Naquela época não era assim, então de repente apareceu um homem ali, começou a falar algo diferente ali. Jesus ele era conhecido como Nazareno. Por qual motivo? Porque ele veio de uma cidade muito pequenininha ali, que se chamava Nazaré, que é uma cidade que não tinha ali nada, não era orgulho para ninguém, Então as pessoas o chamavam ali de um Nazareno, Em muitos casos a gente vê falando sobre isso. E Jesus ele mostrou que mesmo ele vindo de um lugar muito humilde, de um lugar muito simples, ele era diferente. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que não importa como foi a nossa vida no passado, se de repente a gente veio de uma família abastada, uma família pobre, se de repente a gente veio de um lugar muito humilde, de um lugar muito rico, não importa. O importante é aquilo que está no seu coração, amém? Aquilo que é a sua essência. Se você tem Deus no seu coração, você já tem tudo na sua vida, amém? Se você tem essa essência, se você tem a presença de Deus vivendo dentro de você, irmão, glorifique ao Senhor por isso, amém? Exalte ao Senhor por isso. Isso tem que ser, tem que fazer parte. Então, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus, estamos na presença de Deus e queremos continuar com o Senhor, amém? Viver a eternidade com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, olha o que diz: não que possamos reivindicar, 2 Coríntios 3, 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. Então tudo que nós temos vem do Senhor, a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa vida, a nossa estrutura física, o nosso corpo físico, é Deus que entregou para nós, amém? Nós temos que agradecer por isso e glorificar a Ele por isso. Creia que você não é uma obra do acaso, mas você veio de Deus, amém? Nós não fomos colocados simplesmente nesse mundo para sofrer ou para passar por dificuldades e viver somente preso nessa situação, não, mas nós fomos escolhidos por Deus e Deus nos escolheu a dedo, nos separou a dedo, porque Ele tem uma vida e uma vida abençoada para nós, amém? Foi o Senhor que te criou, Ele te escolheu, amém? E Ele nos faz, nos dá a condição de sermos vencedores, amém? Você possa crer nisso em nome de Jesus, tá? João capítulo 10, versículo de número 10,
nos mostra mais um sentido da vida. E mais uma pergunta eu te faço nessa manhã, né? Em relação ao sentido da vida, o que você está fazendo? Jesus mostrou o que ele está fazendo. Então vai as perguntas aí, né? Quem é você? De onde você veio? E o que você está fazendo, né? O que nós estamos fazendo? Jesus mostrou o que ele veio fazer, o que ele fez por nós. Em João capítulo 10, versículo 10, um versículo muito conhecido, que traz a referência aí, né? Em relação se a gente olhar do lado espiritual, a gente enxerga até o próprio inimigo das nossas almas, né? Satanás, onde diz aqui, né? Que o ladrão ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente ou em abundância, né? Algumas traduções. Né? O ladrão, né? A gente olha para essa situação e enxergando aí o lado espiritual, nós, né? Enxergamos o próprio Satanás, né? Que ele veio para isso, né? Roubar, matar, destruir, para, né? Atrapalhar com a vida das pessoas, para desestruturar todas as famílias. Mas quando diz aqui que eu vim, né, o próprio Jesus declara, né, eu vim para que tenham vida e tenham uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida de bênção mesmo, de realizações de vitória. Então Jesus ele veio para nos trazer essa vida, né? Então é isso que nós temos que crer e buscar, né, ter essa vida. Muitas pessoas também não entendem o que estão fazendo aqui na terra e qual é o seu propósito e a sua missão. Por isso vivem infelizes, não conseguiram alcançar os seus objetivos de vida. Por causa disso, muitas pessoas não conseguem levar adiante os seus projetos, não se firmam em busca dos seus sonhos. Por quê? Às vezes elas ficam presas numa situação de problema, de dificuldade, ela não olha além, não olha para aquilo que Jesus tem como promessa na nossa vida, que é uma vida plena, é uma vida abençoada. Sabe que os problemas que nós passamos, ele acaba paralisando a nossa vida e a gente acaba lutando e olhando muito para aquilo e a gente esquece tudo ao nosso redor, tudo à nossa volta. E a gente tem que parar de ter, né, esse tipo de sentimento ou essa condição na nossa vida, mas a gente tem que olhar além, olhar aquilo que Deus tem para nós, que é muito melhor do que viver aquele momentinho de dificuldade, aquele problema que a gente está passando, amém? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Então a gente tem que firmar mesmo nos nossos projetos, nos nossos sonhos. A gente tem que olhar adiante, a gente tem que passar por cima mesmo das dificuldades. Que aquilo que a gente possa estar passando como um problema, uma dificuldade, que seja como se fosse um trampolim. Que a gente pule ali, passe por cima, vai adiante e comece a viver coisas novas também. Coisas tremendas de Deus. Né? Jesus sabia o que estava fazendo e o objetivo, né, da sua vida aqui no mundo. Jesus tinha um propósito, tinha um objetivo, ele sabia do começo ao fim. Teve momentos ali que Jesus sofreu, irmão, sofreu demais, sofrimentos ali que se eu e você, né, estivéssemos passando ali, ia ser algo muito difícil de a gente conseguir segurar, mas Jesus segurou. Jesus foi do começo ao fim porque ele sabia o propósito de Deus na vida dele, irmão. Por isso vale a pena se manter fiel com o Senhor, vale a pena buscar a palavra de Deus, vale a pena vir na igreja, sim, irmãos, buscar a presença de Deus, seja no frio, no calor, não importa. Vale a pena realmente estudar a palavra de Deus, vale a pena se firmar, vale a pena orar, vale a pena, sabe, buscar pelos seus projetos, seus sonhos, vale a pena sim, em nome de Jesus, creia nisso. Porque nós temos ainda um propósito de Deus na nossa vida. Né? Jesus sabia o que estava fazendo, o seu objetivo, a sua vinda ao mundo, por isso ele não se importava. Jesus foi perseguido, sim ou não, irmãos? Sim. Muito, demais. A gente vê filmes aí, né, falando sobre a história de Jesus, né, a gente fica até assustado, né? Quanto que ele foi perseguido ali, mas a Bíblia nos mostra mesmo, ele foi muito perseguido, criticado, né, as pessoas falavam mal. Será que acontece isso na sua vida também, irmão? Sim. As pessoas falarem mal, as pessoas criticarem, as pessoas brigarem, as pessoas xingarem, né? A gente passa por lugares aí, as pessoas, sabe, querendo nos destruir, querendo nos derrubar. Isso acontece, em muitos casos, isso acontece com muitas pessoas. Mas que isso não paralise a sua vida, amém? Que você possa ir adiante, crer
Deus tem para você, não o que as pessoas falam de você, mas que Deus tem para a sua vida, amém? Porque Deus tem uma vida plena para nós. João 12:47 diz, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Amém? Então, o próprio Jesus mesmo declarou, ele não veio para simplesmente olhar e julgar as pessoas ali, mas ele veio para salvar as pessoas, ele veio para restaurar as pessoas, ele veio para tirar as pessoas que estavam presas ali no lamaçal do pecado, estavam em dificuldades, ele veio para resgatar, para ajudar, para apoiar. Esse é o nosso papel, é para isso que nós viemos, irmãos. Para quando a gente realmente sair daqui, de dentro da igreja, a gente ir lá fora e declarar o que Jesus veio fazer nessa terra, o que Jesus tem para a nossa vida, o que, a vida plena que tem preparado para as pessoas que estão aí fora, tanto para nós quanto para aqueles que estão aí fora, em nome de Jesus, amém? Jesus sabia que nem todos iriam acreditar nele, mas mesmo assim ele continuou com aquela missão, com aquele propósito, ele continuou com a missão que ele tinha que fazer. Então a gente sabe que isso também acontece na nossa vida. Às vezes a gente fala, a gente ensina, a gente quer mostrar o caminho, alguns acreditam, outros não, mas amém, isso não importa. O importante é nós fazermos aquilo que agrada ao Senhor, amém? Fazermos o nosso papel. Jesus também nos deixou uma grande missão, um chamado, como a gente diz, um chamado geral para toda a igreja, quando ele declara nela, ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, é um chamado geral para todos nós, não é só para o pastor, não é só para o levita, não é para o ministro de louvor, não é para aquele que toca, não é de repente para o diácono, para a diaconisa, para os obreiros, não, isso é para toda a igreja. Toda a igreja. É um chamado geral de Deus para toda a igreja. Ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, ou seja, falar da salvação, convidar as pessoas, chamar as pessoas para vir à igreja, cultuar a Deus, para entregar a sua vida, para realmente largar a vida de pecado, para se colocar em Deus, para buscar a presença de Deus, para entregar a sua vida a Jesus. Então é um chamado geral para todos nós, amém? Aí eu pergunto para você, você tem cumprido esse chamado? Sim ou não? Amém? É que a gente possa cumprir isso, porque isso é o que nós temos que fazer. Por isso que eu te fiz essa pergunta: o que você está fazendo? Amém? Será que você está realizando isso que Deus tem para nós? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Você acredita em Deus, sim ou não, irmãos? Acreditamos. Então, se acreditamos em Deus, temos que realizar as obras ou aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. Então, o que nós devemos fazer? Fazer a vontade de Deus. Devemos realizar as obras que Deus confiou nas nossas mãos. Sabe que a Bíblia nos mostra que os anjos, eles quiseram fazer o papel que os homens têm que fazer, de ir e pregar o Evangelho. Os anjos quiseram fazer isso, mas Deus ele não permitiu. Ele falou: não, isso é para aqueles que me servem, aqueles que entregaram sua vida a mim. Então, é um privilégio da gente ter que evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, falar do amor de Deus. É um privilégio para nós e a gente tem que utilizar isso que Deus deixou para nós fazermos. Amém? Cumpra a vontade de Deus, que é anunciar o Evangelho, que é viver na presença dele. Amém? Quarto e último passo ou situação aqui que eu aprendo, no sentido da nossa vida. Aqui em João 16, 28, mais um versículo aqui, e mais uma pergunta para nós nos autoavaliarmos aqui nessa manhã. Eu pergunto para você: para onde você vai, irmão? Para onde você vai? Jesus mostrou para onde que ele ia. E para onde nós vamos? João 16, 28 diz: eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e vou para o Pai. Amém? Muito simples de nós entendermos, amém? Então, nós
nós viemos de Deus, estamos no mundo. A partir do momento que nós deixarmos este mundo, nós voltaremos para Deus. Amém? É muito simples de nós entendermos. O futuro de cada ser humano, ele é incerto. Mas uma coisa é certa, irmãos, que um dia todos nós morreremos. Amém? Isso é certo, isso é fato, né? Não tem como a gente evitar. E a partir do momento que nós morremos, nós iremos para onde, irmãos? Para onde você vai, irmão? Para o céu, para a presença de Deus? Você acredita que, do mesmo modo que você acredita que existe céu, você acredita que existe inferno? Sim ou não? Qual o motivo de Deus criar o inferno, irmão? Deus criou o inferno para os demônios, para o diabo, né? Criou para eles, não criou para o ser humano. Deus, ele tem a eternidade preparada para nós, mas depende de nós, né? Podemos, né, viver a eternidade com Deus quando nós confessamos ao Senhor Jesus, quando nós vivemos debaixo da sua presença. Amém? Aqui em João 14, versículo 2 e 3 diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Alguém acredita que um dia Jesus virá buscar a sua igreja, irmãos? Você acredita no arrebatamento? A Bíblia nos mostra que é real e verdadeiro. Então, se nós temos que desejar algo de Deus para a nossa vida, é que Ele venha e nos leve para a presença dEle. Amém? Pode ser que aconteça de uma forma mais rápida, quando a gente morrer nós vamos mais rápido. Como pode ser que, né, a Bíblia diz que o arrebatamento será no piscar de olhos, a gente não sabe, vai ser algo muito rápido. Que a gente também não sabe o dia certo, a hora certa, o momento certo. A Bíblia nos dá algumas referências, dá alguns exemplos, como dores de parto, que diz que a cada vez que as coisas começarem a ficar pior, a gente sabe que a cada dia está ficando pior, e as coisas começarem a apertar mais, pode ser que seja um momento onde Jesus está mais próximo de vir e arrebatar a sua igreja. Mas eu pergunto para você nessa manhã: você está preparado para viver no céu, sim ou não? Você está preparado para viver a eternidade? Eu pergunto para você: você tem certeza da sua salvação, irmão? Tem certeza, sim ou não, irmão? Sim. Se Jesus vier agora, nesse minuto, nesse momento, você vai para onde? Vai para o céu, amém? Vai para a presença de Deus? É isso que nós temos que ter certeza da nossa salvação, porque Jesus diz que Ele foi e Ele preparou o lugar. Então, o lugar já está preparado, amém? Deus já preparou tudo para nós, para nos receber. Vai ser algo maravilhoso, amém? João 6,47, Jesus disse: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna, amém? Aquele que crê, não somente da boca para fora, mas que aquele que crê no seu coração, no íntimo, no profundo do seu coração, de verdade mesmo, aquele que tem a sua vida totalmente voltada e ligada em Deus, aquele que acredita de verdade, esse sim tem o direito à vida eterna, amém? Creia que um dia você irá para o céu na presença de Deus, amém? Com Jesus, a nossa vida, ela tem um sentido, Então, por isso que a ministração é isso, o sentido da vida. Então, quem é você? Tem as perguntas aí: de onde você veio? O que você está fazendo? E para onde você vai? Amém? Que nessa manhã você possa ter entendido e saiba responder todas essas perguntas em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar junto com você. Quero chamar o Ministério de Louvor, que vai estar louvando aí mais um louvor aí. Então, que nessa manhã, se alguém te perguntar quem é você, você pode declarar com toda a convicção, dizendo: eu sou filho de Deus e foi Ele que me criou, amém? Se alguém perguntar para você, ou se te questionar, de onde você veio, você pode
declarar com toda certeza, né, e convicção: eu vim de Deus e foi Ele que me colocou aqui, amém? Será que você pode declarar isso, sim ou não, irmãos? Se alguém te perguntar o que você está fazendo, você diz: eu estou cumprindo a vontade de Deus, que é anunciar o Evangelho da salvação, amém? Cumpra isso em nome de Jesus. E se alguém te perguntar para onde você vai, você diz: eu vou morar no céu, onde há um lugar preparado para mim, amém? Eu vou morar na eternidade, né, com o Senhor, eu vou estar na presença de Deus, eu vou viver a eternidade glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos deu o sentido da vida, Pai. O Senhor realmente nos criou, o Senhor nos colocou aqui nessa terra com um propósito, Pai. E a nossa essência é o Senhor, é a Sua palavra, é a Sua presença, Pai. E nós queremos a cada dia mais, Senhor, nos fortalecer em Ti, Pai. A cada dia mais, Senhor, buscar por Ti, Pai. A cada dia mais, Senhor, nos colocar diante, Senhor, da Sua presença, Te exaltando, Te glorificando, Te bendizendo, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nessa manhã, Pai, nós venhamos a sair daqui, Senhor, convictos, Pai. Que nós temos, Senhor, Pai, o sentido da vida, Pai, mas não uma vida comum, uma vida como a ciência diz ou o dicionário define, Pai. Mas nós temos uma vida com Cristo, Pai. Uma vida, Senhor, verdadeira, uma vida real, Pai. Uma vida plena, Senhor, na Sua presença, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesta manhã, Pai, nós venhamos exaltar e bendizer o Seu nome, Pai. Venhamos Te agradecer e Te glorificar, Pai. Venhamos a render toda a honra, toda a glória, Senhor, toda a gratidão a Ti, Senhor, por esse privilégio, por essa honra, Pai, por poder, Senhor, estar, Senhor, na Sua presença, por poder, Senhor, sentir a Sua presença, Pai. Oh, Pai, obrigado.